você visitante, erga a mão que os nossos voluntários vão te entregar uma caneta aí, ó. Vamos colocar, ó. Amém. As crianças estão liberadas já para o seu culto. Eu queria já chamar o pastor Fagner aqui, que está com a palavra. Uma salva de palmas de Jesus pela vida do pastor Fagner. Pastor Fagner, né, ele é pastor na Alcance de Pinhais, um grande irmão, um irmão abençoado, né, ele é o responsável pelos adolescentes lá, né, então aqui você pode ver que ele já, né, os cabelos já estão indo embora, glória a Deus, mas, e ele também é o responsável pelo Ministério de Empreendedores da Alcance Pinhais, né, então tem servido ao Senhor lá e também já nos abençoou aqui outras vezes, e certamente vai nos abençoar mais uma vez, né. Vamos orar pela vida dele? Obrigado, Jesus, pela vida do pastor Fagner, pela sua casa, pela sua família. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, irmão, com pessoas, com irmãos, com irmãs abençoadas, que têm nos alimentado espiritualmente. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor, mais uma vez, use o seu filho para nos trazer compreensão, alinhamento, direção, Senhor, daquilo que o Senhor deseja para nós como igreja, Senhor. Nós abençoamos a vida do pastor Fagner. Nós declaramos, Pai, que ele ainda colherá nessa vida tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele, Deus. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, igreja, graça e paz. Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Está quase virando um evento anual, né? Eu tive aqui no aniversário passado, né? Agora já vem o aniversário de novo, né? Então, vamos fazer de conta que é a abertura do aniversário hoje, só para eu me sentir também assim, não, participei lá também de novo, né? Mas sempre é uma alegria estar aqui com vocês, gente, servir essa casa é sempre muito bom, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. De fato, cuidar de adolescentes faz a gente perder os cabelos mais cedo, né, Leandro? Então, estou ficando careca mesmo, mas Deus vai me recompensar por isso, né? Quem tem a filha adolescente aí sabe do que eu estou falando, né? Então, você imagina que eu tenho lá só 250 só, que eu tenho que ajudar lá. Então, realmente é uma tarefa árdua, mas a gente é muito feliz, muito alegre pelo que Deus tem feito lá naquela casa e a gente se sente privilegiado de poder viver isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra e já vou falar assim, o meu pastor vai estar aqui na quinta-feira, né? Meu pastor vai estar aqui na quinta-feira, o Milton. Então, se eu falar alguma coisa de errado, irmão, né? Você já sabe com quem reclamar. Daí você já pode falar na quinta-feira. Tem umas anotações aqui, pastor, que eu tenho para falar sobre o pastor que veio aqui no domingo, tá? E aí você pode falar com ele já, ele vai saber me exortar, vai saber trabalhar na minha vida, puxar minha orelha, ou como a gente diz lá, rachar no meio, né? Porque esse é o jargão dele, de rachar no meio. Mas gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia ou ligar sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. A gente vai ler do verso 1 até o verso 10. Enquanto você vai buscando aí Daniel 6, quem aqui não conhece a história de Daniel? Não conhece a história inteira de Daniel? Tem alguém que não conhece a história inteira de Daniel? Ok, então vamos lá. Vou dar um panorama geral da história de Daniel para que todo mundo possa partir do mesmo ponto da história. Daniel era um jovem, um adolescente, na verdade. Alguns estudiosos dizem que ele deveria ter por torno de seus 16, 17 anos, quando Israel foi conquistada pela Babilônia. Então, Daniel, ele era um jovem nobre, ele era da nobreza. Basicamente, ele era um filhinho de papai, né? Então, Daniel tinha a vida fácil em Israel, ele era um nobre, vivia na corte, e Israel é conquistada pela Babilônia, e uma das direções, uma das ordens que o rei da Babilônia havia dado é que
todos os jovens que fizessem parte da corte fossem capturados e fossem levados para a Babilônia para servir lá como mordomos, né? Ele acreditava que ele deveria se cercar de pessoas de mais alto nível, ele acreditava que deveria se cercar de pessoas nobres. Então, quando ele conquistava um novo território, ele pegava os jovens nobres daquele lugar e levava esses jovens para a Babilônia, para, primeiro, dar um tempo de educação para esses jovens. Então, eles eram educados segundo as leis da Babilônia, eles eram educados segundo a tradição da Babilônia, segundo a cultura da Babilônia. Então, eles eram preparados segundo a cultura da Babilônia. Para quê? Para que eles esquecessem um pouco de sua própria cultura, esquecessem um pouco das suas próprias raízes, e agora pudessem seguir a doutrina e pudessem seguir os ensinamentos que a Babilônia tinha como cultura. Então, a ideia da Babilônia, do rei da Babilônia, era o quê? Conquistar territórios, mas não só o território em si. A ideia do rei da Babilônia era também conquistar corações daqueles territórios. Você imagina que, se fosse no tempo de hoje, seria mais ou menos assim. Se eu chegar para um adolescente ou para um jovem de 17, 18 anos e falar assim: eu tenho aqui um intercâmbio pago para você, inteiramente pago. A viagem paga, amém, já ouviu? A viagem está paga, né? A passagem, está pago a estadia, está pago a universidade, está tudo pago. Está tudo pago. É só você ir. Só que tem o seguinte: você esquece de tudo que você aprendeu aqui, você esquece do seu Deus, você esquece da sua casa, você esquece da sua religião, você esquece de tudo o que você aprendeu desde pequeno, e agora você vai ter que viver de acordo com o que a gente te ensinar. Essa era a proposta. Quando a gente para pensar assim, você fala: não, mas ninguém vai aceitar um negócio desse, né? Ninguém vai aceitar uma proposta dessa, esquecer quem é, esquecer de onde veio, esquecer das suas raízes. Mas a verdade é que muitos de nós nos esquecemos disso. Muitos de nós nos esquecemos da onde nós viemos, de quem nós viemos e para onde nós devemos voltar. Nós viemos de Deus. Nós fomos sonhados e pensados por Deus. Deus sonhou e projetou cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui foi pensado, projetado, sonhado por Deus para um propósito, para um plano nessa terra. E quando Deus nos enviou para essa terra, é para que eu e você possamos cumprir esse propósito, possamos fazer esse propósito acontecer. Porém, nós nos esquecemos disso no meio do caminho. E nós vamos vivendo a nossa vida. Nós vamos vivendo o nosso dia a dia, nós vamos vendo o que o mundo tem nos proposto. Então, todas as propostas que nós recebemos ao longo da nossa vida, a gente vai aceitando e logo a gente perde o sentido de para onde nós temos que voltar, para onde nós temos que retornar. Porém, Daniel, ele foi para a Babilônia, não por livre e espontânea vontade, ele foi levado como escravo para lá, mas ele decide não se corromper pelo sistema. Ele decide viver uma vida diferente da que os outros estavam vivendo. E a Bíblia fala, né, no livro de Daniel, dele e de mais 3 amigos dele que decidem viver dessa maneira.
E ele, vivendo dessa forma, Deus olha para esse rapaz e fala assim: eu me alegro com o que Daniel está fazendo. Porque mesmo estando numa posição de escravidão, no primeiro momento, ele escolheu não corromper o coração dele. Ele escolheu viver uma vida diferente da dos outros. Diferente dos outros jovens, porque não foram apenas os 4 jovens que foram levados de Israel. Muitos outros jovens foram levados de Israel, mas a Bíblia diz que apenas os 4 escolheram viver dessa forma. Eles escolheram mudar o padrão. E quando eles escolheram mudar o padrão, coisas extraordinárias começam a acontecer na vida deles. Né? Se você lê o livro de Daniel por inteiro, você vai ver lá a história da fornalha de fogo, né, dos 3 amigos, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, onde eles são jogados numa fornalha de fogo, mas eles não se queimam, porque o Senhor estava com eles dentro da fornalha. Você vai ouvir histórias de Daniel, revelações que Deus deu a Daniel, que Deus não deu a mais ninguém na face da terra, nem antes e nem depois. Tanto que na teologia, quando a gente vai estudar a escatologia, que é o estudo dos fins dos tempos, o livro de Daniel é uma base para estudar o fim dos tempos. Por quê? Porque Deus mostrou coisa para ele que ele não mostrou para mais ninguém. Então, para a gente entender o nível que Daniel tinha. Mas isso só aconteceu porque Daniel tinha uma consciência muito forte de quem, em primeiro lugar, Deus era. Em segundo lugar, quem ele era em Deus. Nós precisamos ter a consciência, em primeiro lugar, de quem Deus é. E, em segundo lugar, quem eu sou em Deus. Quando a gente entende isso, quando a gente ouve de Deus quem Deus é, e quando eu entendo também de Deus quem eu sou nele, a história muda. A gente passa a se posicionar como Daniel se posiciona. E Daniel, nessa posição, ele começa a ganhar destaque no reino. Ele começa a ganhar projeção no reino. Ele começa a se tornar uma pessoa importante. E agora, na parte onde a gente vai ler, a partir do verso 6, ele está entre as 3 pessoas mais importantes do reino. Ele se torna uma das cabeças do reino. Tinha o rei e mais outras 3 pessoas que comandavam o reino para o rei. Daniel era uma dessas pessoas. Daniel foi uma das pessoas escolhidas para isso. E aí, dentro dessa história que a gente vai ler, a gente vai encontrar alguns princípios que eu e você podemos absorver para a nossa vida, para que possamos viver uma vida abençoada, para que possamos viver uma vida sempre lembrando que nós iremos retornar para algum lugar. Amém? Vamos ler lá? Então, Daniel, capítulo 6, verso 1, diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que seriam correspondentes a prefeitos, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, ou 3 supervisores, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para
a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, olha a mentira, todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. E em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças e diante do seu Deus, como costumava fazer. Vamos até aqui, depois a gente conclui essa história. Daniel havia se tornado uma pessoa muito relevante no reino. Daniel havia se tornado uma das 3 pessoas mais relevantes no reino. Só que ele era tão melhor do que os outros, que o rei começou a olhar para ele e falar: eu acho que esse cara tem que governar todo o reino. Eu acho que ele é a pessoa certa para cuidar de tudo aquilo que eu tenho. Quando eu e você, irmãos, começamos a viver uma vida debaixo da mão de Deus, quando eu e você começamos a viver uma vida debaixo da vontade de Deus, seguindo aquilo que Deus tem para nós, a gente começa a se destacar. Lá no seu trabalho, se você começar a ser fiel ao Senhor, se você começar a seguir ao Senhor, e for fiel nas mínimas coisas, assim como Daniel foi fiel. Eu deixo isso como um incentivo a você. Leia o livro de Daniel e você vai ver como Daniel foi fiel em pequenas coisas. E quando ele decide ser fiel em todas as coisas, Deus começa a abençoar a vida dele. Deus começa a fazer com que ele tenha capacidades que nem mesmo ele sabia que ele tinha. Imagina, ele era, como eu falei, um playboy de Jerusalém. Ele era um nobre de Jerusalém. Ele era um filhinho de papai de Jerusalém. Quando ele chega na Babilônia, agora ele não é mais um filhinho de papai, ele não é mais da nobreza. Ele foi levado lá por causa disso, mas ele não é mais. Agora ele é um escravo. Agora ele é alguém que está ali para servir a nobreza. Agora ele é alguém que está ali para servir ao rei daquele país. Mas ele decide viver a vida dele dizendo: eu vou continuar fiel ao meu Deus. Eu vou continuar fiel àquilo que Deus colocou como princípios na minha vida. Pensa comigo, irmão. Se fosse eu e você, será que nós teríamos essa mesma atitude? Se alguma dificuldade se abate sobre as nossas vidas, a vida de Daniel era boa em Jerusalém. Mas se alguma dificuldade se abate sobre a nossa vida, o que a gente faz?
muitas vezes eu e você começamos a murmurar, começamos a reclamar, começamos a perguntar: Deus, por que que isso está acontecendo, Deus? Deus, por que essa situação me alcançou? Eu sou seu filho. Por que isso está me alcançando? Por que essa dificuldade? Por que essa doença? Por que esse luto? Por que essa situação está alcançando a minha vida? E a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, a gente começa a questionar Deus nas suas decisões. Em 2021, eu tive a situação mais difícil que eu já vivi na minha vida, que foi a perda do meu primeiro filho. Samuel era o filho da promessa, era o filho que eu e a minha esposa Amanda tanto esperávamos. Nós tínhamos um diagnóstico de infertilidade e esse diagnóstico foi desfeito quando Samuel foi concebido. E a gente estava vivendo um sonho, vivendo de fato um sonho, irmão. Porém, aprove a Deus que a vida do Samuel fosse bem curtinha aqui nessa terra. E ele retornou a Deus com seu propósito cumprido. Porém, fica o passivo, né? Agora eu e a minha esposa estamos aqui sem o Samuel e temos que viver a nossa vida agora com essa perda. E essa era a pergunta que eu fazia para Deus todo dia em prantos. Deus, por que você fez isso comigo? E para mim, nos primeiros dias, parecia que Deus tinha feito um crime premeditado com requintes de crueldade. Era o sentimento que eu tinha em mim. Porque você sai de um diagnóstico de infertilidade para você vai ter um filho. Ter uma palavra de Deus de que você vai ter um filho. Eu tive uma palavra de Deus, eu escutei Deus. Eu escutei profetas que vieram até de fora do país, chegaram diante de nós e falaram: Deus está dando um filho para você e o primeiro filho que vai vir vai ser um homem. Vai ser um menino. E quando aconteceu a gravidez, você imagina que a nossa fé foi lá em cima. Mas quando aconteceu o luto, a minha fé foi lá embaixo. Eu não conseguia mais, eu falo para vocês, eu não conseguia mais orar. Eu ia para Deus e a única pergunta que eu tinha era: Deus, por quê? Por que que o Senhor fez isso, Deus? Por que que o Senhor me deu o nome? Eu orei, irmão, para saber qual era o nome do meu filho. E Deus me levou até a história de Ana e Samuel, para eu entender que o nome dele deveria ser Samuel. Por isso que eu digo que para mim, nos primeiros momentos, parecia que era um crime premeditado com requintes de crueldade. Porque Deus me deu detalhes, Deus me deu coisas que eu falava: Deus, eu não consigo entender o porquê o Senhor fez isso. Por que, Deus? Por quê? E meses se passaram assim. Meses se passaram onde eu chorava no meu quarto, onde eu chorava no meu carro, onde eu chorava muitas vezes no banheiro, perguntando a Deus o porquê. Até que um dia, Deus me trouxe uma resposta e disse: Fagner, eu não vou te falar o porquê. O porquê não compete você saber. A única coisa que eu quero te mostrar é o pra quê. O porquê não vai satisfazer essa angústia que está dentro de você. O porquê, saber o porquê, não vai satisfazer essa sede que existe dentro de você. A única coisa que vai ser capaz de satisfazer essa sede é a minha presença.
E você precisa entender o para que eu estou fazendo todas essas coisas. Porque existe um propósito. E eu preciso que você entenda esse para quê. E foi aonde eu comecei o meu processo de restauração. Eu compartilho com você essa história simplesmente para a gente ir para a história de Daniel e a gente entender o contexto de Daniel de novo. Um adolescente levado como escravo da sua terra, um adolescente que tinha uma boa vida aonde ele morava, agora é levado como escravo. E apesar de poder comer das melhores comidas, apesar de poder ter a melhor educação de todas, ele decide viver uma vida pautada no temor ao Senhor. Ele decide viver uma vida pautada naquilo que Deus tinha descrito como sendo o certo. Não porque ele entendia o porquê, mas ele entendia que existia um para quê. Ele entendia que existia um propósito para ele e para a vida dele. E muitos de nós precisamos entender qual é o propósito, qual é o para quê que Deus espera que nós vivamos. E ele se torna essa pessoa relevante dentro do reino. Ele escolhe não murmurar, ele escolhe viver essa vida voltada para Deus. E ele se torna grande no reino. Tão grande que, como a gente leu aqui, o rei pensava em fazer ele, a pessoa abaixo do rei, a pessoa mais importante do reino. Ser ele a pessoa que ia prestar contas diretamente para Deus. E os outros dois presidentes, os outros dois supervisores, cara, vocês vão para debaixo dele. O cara é muito melhor do que vocês. Né? Se a gente pega aí um gestor de empresa, né, Cristian? Se a gente, Cristian está aqui e ele tem lá os negócios dele, ele encontra um cara que é muito melhor do que os outros. Assim, 100 vezes melhor do que os outros. E que o cara tem capacidade de tudo que o cara pega, o cara transforma. Tudo que o cara pega, prospera. Tudo que o cara pega, acontece. Isso era Daniel. Não Daniel por si mesmo, mas através do Espírito de Deus que estava sobre Daniel. Ele era bom em tudo que ele fazia. Aí eu te pergunto, Cristian, se um cara desse aparece, o que você faz? Eu boto o cara como o primeiro, eu boto ele como o 01 dentro da empresa e falo, gente, todo mundo agora se reporta a esse cara. Ele está mandando em tudo agora, por quê? Porque ele é muito melhor do que todo mundo aqui. Inclusive eu. O rei sabia disso. Inclusive eu. Tem mais sabedoria do que eu para cuidar disso. Eu só quero cuidar das coisas de ser rei. As obrigações, fica com ele. E ele estava pensando em fazer isso. Mas a gente precisa lembrar que a gente não vive num mundo de conto de fadas, né? A gente não vive num mundo onde não se tem aflições, não se tem dificuldades. E Daniel passa por uma delas. E a gente precisa saber que eu e você vamos passar por isso também. Se você está seguindo o caminho de Deus, se você está focado no propósito, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, saiba, em algum momento você vai encontrar oposição. Em algum momento, alguém vai se levantar contra você. Em algum momento, alguma situação vai aparecer para tentar tirar você do propósito. E essa situação acontece aqui, na história que a gente leu. Os outros dois supervisores, mordidos de inveja, resolvem justamente trapacear e levar Daniel, fazer com que Daniel fosse, cometesse algum erro. Porém, a Bíblia diz que Daniel era fiel
e ele era diligente em tudo que ele fazia. Então eles não conseguiam encontrar nada no trabalho que Daniel executava. E aí eles cometeram um grande erro, mas que para eles parecia fazer muito sentido. Porque, na verdade, essa é uma estratégia de Satanás. Desde os tempos antigos e até hoje ela funciona. A grande questão é com quem Satanás vai tentar jogar esse jogo. A estratégia é simples. É eu pegar a própria regra, eu pegar a própria lei que Deus colocou para você seguir e fazer você tropeçar nela mesma. Isso aconteceu lá com o povo de Israel desde o início da conquista da Terra Prometida. A história de Balaão conta isso. Balaão era um profeta que, ao tentar profetizar contra o povo de Israel, sendo pago pelos reis de Canaã, ele não consegue profetizar contra. Deus nunca deixou ele profetizar contra. Só que Balaão fala assim, e aí os reis ficam bravos com ele. Pô, você nunca fala nada contra os caras. Parece que nada vai dar errado para eles. E aí Balaão dá a estratégia de Satanás. Fala, é simples. É só vocês fazerem eles errarem na própria lei de seu Deus. Então, se vocês colocarem as mulheres, as suas mulheres, com os seus costumes, com a sua religião no meio deles, eles vão pecar contra o Senhor. Eles vão pecar contra Deus. E assim, Deus não vai mais defender eles. E aí vocês vão poder vencê-los. Então a estratégia de Satanás é muito simples, querido. Só que eu e você, pelo frisson da vida, pelas coisas que a vida nos oferece, pela agitação da vida, muitas vezes a gente não percebe essas estratégias acontecendo na nossa vida, ao nosso derredor. E a gente se enreda nisso. Porque você está lá, tentando viver a sua vida debaixo do temor do Senhor, tentando viver a sua vida para Jesus, aqui cantando, né? Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. Você está lá tentando viver isso, mas você não está esperto para ver o que está acontecendo ao seu derredor. E quando você vê, você cai numa coisa simples. Quando você vê, você está enredado em uma situação que Satanás usa para justamente tirar a sua autoridade. E principalmente tirar a sua identidade de filho. Porque Satanás, ele só quer fazer com que você não se sinta filho. Ele não precisa fazer com que você, ele não tem como não fazer com que você seja filho. Se você aceita Jesus, você é adotado por Deus. Você é encontrado por Deus e você se torna filho. Agora, tem uma grande diferença entre se tornar filho e se sentir filho. Dá para entender essa diferença? Eu me tornar filho de alguém e eu me sentir filho dessa pessoa? Com Deus é assim também. Muitas vezes, eu e você nos tornamos filhos de Deus, mas não nos conseguimos sentir filhos de Deus. Não conseguimos nos sentir filhos de Deus. E a gente tenta viver uma vida santa, a gente tenta viver uma vida reta, a gente tenta viver uma vida dentro do padrão de Deus. Mas a gente não se sente filho. A gente não se sente parte. E aí, a gente começa a ter dificuldades. Daniel, ele escolhe algumas coisas que são inteligentes para nós e que Daniel nos apresenta aqui.
Quando essa situação toda é formada, veja, eles chegam diante do rei e dizem: todos os conselheiros, todos os governadores, todos os sátrapas, todos os supervisores, todos os presidentes, estão de acordo com esse decreto, rei. Eles só esqueceram de falar que Daniel não estava de acordo com esse decreto, né? Eles não falaram com Daniel. Porque Daniel não ia fazer uma coisa dessa. Daniel não ia falar algo que ele mesmo não iria cumprir. Algo que ia contra a própria lei de Deus. E Daniel, no lugar de tomar uma atitude de, eu vou brigar por isso então, porque ele tinha influência. Daniel tinha influência. Daniel já tinha o coração do rei com ele. Daniel já sabia que se ele mexesse alguns pauzinhos de maneira natural, ele até poderia reverter o jogo ou inverter o jogo antes do decreto acontecer. Mas Daniel decide ficar calado. Porque você imagina que essa situação não aconteceu assim, numa conversa aqui de 5 minutos e logo se chegou no rei. Eu imagino que essa situação levou dias, talvez semanas ou até meses, devido ao tamanho do reino, para que tudo isso fosse arquitetado, para que Daniel fosse colocado nessa armadilha. E ele decide dizer: eu não vou me envolver com isso. Eu não vou buscar justiça por mim mesmo. O Senhor é a minha justiça. Eu escolho ficar quieto. Eu escolho não entrar nessa briga humana. Porque eu sei que quem me defende é o meu Senhor. Eu sei que quem defende a minha honra, quem defende a minha vida é o Senhor. E sabe, eu e você muitas vezes, querido, temos sede de justiça. Mas a sede de justiça que a gente tem é a sede de justiça humana. É a sede de sangue. Né? Você quer ver o sangue rolar. Né? Você quer ver o culpado pagar. Você quer ver o responsável ser massacrado em via pública. Eu tenho algumas coisas que me revoltam na vida, mas nem por isso me dá o direito de querer resolver todas as situações desse jeito. E Daniel nos traz essa lição para a nossa vida. Além de vivermos a nossa vida, então, como Daniel viveu, segundo o padrão de Deus, debaixo do poder do Espírito, nós precisamos entender que a oposição vai aparecer, mas essa oposição, nós não vamos lutar no mesmo nível que eles. Nós precisamos lutar num nível acima. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra os principados e as potestades. Nossa luta é contra o reino espiritual. É lá no reino espiritual. Quando nós entendemos isso, irmão, a gente muda a maneira como nós lutamos as nossas guerras. Nós mudamos a maneira como nós lutamos as situações que acontecem na nossa vida. Gosto muito do filme O Quarto de Guerra. Não sei quem aqui já assistiu esse filme, mas se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Né? Esse filme conta a história de uma mulher que está quase se separando de seu marido. Só que ela encontra uma senhora. E essa senhora começa a cuidar dessa mulher e a mostrar para ela que a luta dela não era contra o marido. Porque muitas vezes no casamento é isso que acontece, né? Acaba que o marido e a mulher acabam achando que aquilo ali é UFC, que aquilo ali é MMA,
né? E a luta passa a ser um contra o outro. Quando, na verdade, a luta deveria ser um a favor do outro. Um com o outro. Juntos para vencer algo. Mas não, eles resolvem lutar contra. Um contra o outro. E durante o filme, ela vai mostrando o poder da oração. E ela fala do quarto. De um quarto de oração. Né? Que aí é o nome do filme, Quarto de Guerra. E durante o filme, essa mulher, ela vai construindo o quarto de guerra dela. Vai construindo a vida de oração dela. Vai colocando lá suas folhas com suas petições dentro do quarto. Vai colocando lá suas folhas com os seus versículos dentro do quarto. Ela vai entendendo que a guerra dela não acontece no nível natural contra o marido, mas que a luta dela agora é no nível sobrenatural. Que a luta dela é no nível espiritual. E que também o socorro dela, o acesso à bênção, vem pelas vias espirituais. Porque Filipenses deixa isso muito claro, que Deus Pai já deixou todas as bênçãos espirituais. Filipenses 4 vai dizer isso. Todas as bênçãos espirituais disponíveis para nós, através de Jesus Cristo. Mas as bênçãos estão disponíveis em que região? Espirituais. As bênçãos espirituais. Às vezes nós queremos conquistar a bênção da maneira natural. Quando Deus diz, você precisa conquistar a bênção pelo nível espiritual. Quando você entende isso, quando você começa a viver isso, e começa a andar nesse nível espiritual, as bênçãos são depositadas para você. As bênçãos são entregues para você. Porque elas já estão disponíveis. Você não tem que conquistá-las. Elas já estão disponíveis. Você só vai acessá-las lá. Faz sentido? E Daniel escolhe viver assim. Daniel escolhe ficar quieto. Daniel escolhe se calar. Daniel escolhe não brigar. Daniel escolhe não discutir. Daniel escolhe orar. Se você me perguntar hoje, Fagner, qual é a principal atitude que eu posso tomar para sair dos momentos de dificuldades? Eu vou dizer a oração. Eu tenho aprendido a viver isso, irmão. E eu vou dizer, para mim, não é algo natural. Para mim, não é algo fácil. As pessoas que me conhecem um pouco mais de perto sabem um pouquinho do meu perfil. Eu sou uma pessoa extremamente colérica. Eu sou uma pessoa extremamente executora. Se eu peço um negócio para você e você não faz, naquele instante, eu vou entender que você não vai fazer nunca. Então eu vou lá e vou fazer no seu lugar. Esse é o meu perfil, isso sou eu, no meu jeito natural de ser. Então, para mim, é muito difícil não tomar atitude. Eu sei que para algumas outras pessoas é difícil tomar atitude. A pessoa tem dificuldade de tomar atitude. Para mim, é difícil não tomar atitude. Minha esposa, de vez em quando, ela tem que me dar uns apertão. Né? Às vezes a gente está sentado, está rolando uma situação mais tensa, ela pega na minha perna e começa a apertar a minha perna, porque ela se controla. Né? Ela não pode falar, então ela aperta. Se controla. Tem até código Morse, assim, né? Tá de boa. 2, 3 e segurou, né? Colocou a unha, né? Já é sinal de que a coisa tá. Eu já estou me excedendo já. E eu, branco desse jeito, eu começo a ficar nervoso, eu começo a ficar vermelho, eu não consigo nem esconder, irmão, que eu estou nervoso.
Eu não consigo nem esconder que eu estou irritado. Entende? Tem uns irmãos que têm mais melanina, conseguem esconder com mais facilidade. Eu não consigo, irmão. Se eu começo a ficar nervoso, isso aqui começa a ficar vermelho, e eu fico vermelho, aqui assim tudo. Todo mundo sabe que eu estou nervoso. Então todo mundo olha lá na GE, nos adolescentes, o dia que eu estou nervoso, o pessoal já... o pastor está tacado hoje. Só sai cada um para um canto, né, para cada um para um lado, porque sabe que eu estou... Então é fácil de me ler. Mas para mim é muito difícil viver uma vida onde eu não tomo a atitude primeiro. Onde eu não sou... Eu gostei muito da palavra de oferta sobre proatividade, né? Mas tem algumas coisas na vida que, se você for proativo, você sai na frente de Deus, né? Eu tenho que tomar esse cuidado. Às vezes eu tenho que esperar Deus falar para daí tomar uma atitude, porque senão eu vou fazer besteira. E Daniel escolhe viver assim. Daniel escolhe viver essa vida. O mundo está acabando, os caras querem a cabeça dele, os caras querem colocar ele numa cova de leões. Olha o nível de crueldade que os caras querem. Eles não queriam só tirar Daniel do posto. Eles não queriam só tirar Daniel da posição. Eles não queriam fazer com que Daniel não se tornasse o segundo no reino. Eles queriam matar Daniel. Ódio mortal. E Daniel está lá. Eu não vou viver para mim mesmo. Eu vou viver para o Senhor. O Senhor é a minha justiça. Eu estou indo para o meu quarto. E eu vou orar. E é muito interessante que o texto ele traz alguns detalhes. O primeiro detalhe é esse, o quarto de Daniel. O quarto de Daniel ficava no andar de cima. Nós temos que escolher viver no andar de cima. Eu e você, se queremos ter uma vida abençoada, uma vida sobrenatural, precisamos aprender a viver no andar de cima. As situações podem estar acontecendo no andar de baixo, as dificuldades, o inimigo pode estar se movendo no andar de baixo, mas eu escolho viver no andar de cima. Eu escolho viver no andar aonde o Senhor habita. Eu escolho viver no lugar aonde os problemas não podem chegar, aonde só o Senhor tem acesso. A Bíblia diz que Daniel fala, eles estão tentando, Senhor, eles estão tentando me derrubar pela sua própria lei. Eles não encontraram nada no meu trabalho, não encontraram nada naquilo que eu desenvolvo aqui nessa terra. Então agora eles estão tentando vir alcançar alguma coisa aqui diante do Senhor. Eles estão tentando usar a velha artimanha de Satanás. Porém, essa artimanha só funciona para os desavisados. Essa artimanha só funciona para aqueles que estão dispersos. Aqueles que estão conectados ao Senhor. Aqueles que estão vivendo no andar de cima. Não são pegos por essa armadilha. E Daniel vai para o seu quarto. Daniel vai para o seu quarto. Mesmo com todas as situações contra ele, Daniel escolhe ir para o seu quarto e orar ao Senhor. Que o verso 10 diz, ele entra na sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. A gente precisa entender, como eu falei aqui no início, que nós viemos de algum lugar e nós vamos voltar para esse lugar.
nós viemos de Deus. E o desejo de Deus é que nós voltemos para Ele. Daniel tinha vindo de Jerusalém. E as janelas do seu quarto apontavam para Jerusalém. Não sei como eram as janelas, eu não sei como era a cidade, mas eu imagino que Daniel, quando foi construir essa casa, ele escolheu, Jerusalém fica para lá, eu vou construir janelas voltadas para Jerusalém. Por quê? Eu posso não vê-las com o meu olho natural, mas através dessas janelas, eu profetizo que um dia voltaremos para lá. Pelos olhos da fé, através dessas janelas, eu profetizo que nós voltaremos para lá. Quando eu e você escolhemos viver uma vida no andar de cima, nós agora não podemos nos apegar a coisas dessa terra. Nós precisamos olhar. Janela serve para isso, né? Para que claridade entre e para que você possa olhar para fora. Nós precisamos olhar para aquilo que é eterno. Não dá para viver uma vida com Deus olhando apenas para essa terra, olhando apenas para o natural, olhando apenas para o nosso dia a dia, para o seu emprego. Deus sabe todas as coisas que você precisa. Lá em Mateus ele deixa isso muito claro. Ele fala: eu sei exatamente o que vocês precisam, eu sei o que vocês precisam vestir, eu sei o que vocês precisam comer, e eu sou o Senhor para suprir todas essas coisas. Mas se você precisa buscar o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e as demais coisas eu te acrescento. A grande questão é que muitas vezes eu e você vivemos essa vida como se essa vida fosse a única coisa que nós temos. A gente vive essa vida achando que essa vida é a única vida que a gente vai ter para viver. Isso é uma meia-verdade. Uma meia-verdade porque os kardecistas e espíritas não estão certos, você não vai voltar para viver outra vida, segundo a Bíblia, mas você não vai reencarnar para ter uma outra vida, como eles dizem, mas você também vai viver uma outra vida, a vida eterna. Quando você morrer, não acabou, gente, não é o fim, é o início. Agora, qual é o início que você vai ter? O início da eternidade ao lado de Deus, aonde você vai ter alegria, aonde você vai ter tudo completo na sua vida, ou você vai ter choro e ranger de dentes. Porque só existem esses dois caminhos. Deixando bem claro aqui. Só existem esses dois caminhos. Mas quando nós escolhemos viver a nossa vida nesse padrão humano, só nos preocupando com o dinheiro que temos que ganhar, com o carro que nós queremos andar, com a casa que nós queremos viver, com o dinheiro que nós queremos guardar no banco. E eu não estou falando nada contra isso, tá, querido? Eu acho que você sim tem que buscar prosperar e Deus quer te fazer prosperar. Eu falo isso no ministério de empreendedores lá na igreja. O Senhor te chama para ser um empreendedor, para ser um empresário. Para quê? Para que Ele possa te abençoar, para que essa bênção possa tocar você e a sua casa, possa tocar as pessoas que estão com você, que trabalham com você, seus funcionários, e possa tocar outras pessoas, possa tocar o reino de Deus, possa abençoar outras pessoas. Agora, a grande questão é quando nós vivemos a nossa vida pautado apenas nisso, apenas nessas coisas. Aí nós temos um grande problema,
Porque aí nós buscamos ao Senhor apenas pelas coisas dessa terra. E a Bíblia é muito clara em dizer, lá em Coríntios, que se nós buscamos a Deus apenas pelas coisas dessa terra, nós somos os mais infelizes homens dessa terra. Por quê? Porque o nosso apego não pode estar nas coisas dessa terra. Nosso apego tem que estar nas coisas eternas. Então, quando Daniel decide viver e falar, eu não vou viver pelas circunstâncias, eu não vou viver pelo que essa terra está me dando, eu não vou viver pelo que as situações estão me trazendo, eu escolho viver no andar de cima, eu escolho viver segundo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu escolho viver diante da presença de Deus. Agora eu não tenho mais que olhar para as coisas dessa terra, agora as minhas janelas de esperança estão apontadas para o meu destino. As minhas janelas de esperança têm que estar apontadas para o meu destino. Se o seu destino é um céu, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Se o seu destino é o céu, as suas janelas de esperança precisam estar apontadas para lá. Você precisa ter o seu olhar fixo para a eternidade. Você precisa ter o seu olhar fixo nas coisas do alto. Veja que a janela não estava no andar de baixo, a janela estava no andar de cima, apontando para Jerusalém. Quer dizer, viver diante da presença de Deus, necessariamente, tem que nos fazer olhar para a eternidade, tem que nos fazer olhar para o nosso destino, tem que nos fazer olhar para onde Deus deseja fazer com que nós voltemos. Voltar para a eternidade. Quando a gente vive assim, irmão, a gente ganha um poder que você jamais imaginou na sua vida ter. Porque as coisas dessa terra agora não podem mais te governar. Porque as coisas dessa terra agora não podem mais determinar coisas sobre você. Quem determina agora as coisas sobre você é o próprio Deus e a sua vontade, que é feita por completo lá na eternidade. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente ora exatamente isso, não é? Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. A vontade de Deus no céu é feita de maneira completa, é feita de maneira integral, é feita de maneira inteira. Não tem nada lá no céu que não esteja alinhado com a vontade de Deus. Nada. Quando eu e você escolhemos viver no andar de cima e com as nossas janelas apontadas para a eternidade, é justamente aí que a vontade de Deus se estabelece sobre a nossa vida. E quando isso acontece, orar já não é mais um problema. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes no dia. Né? Eu confesso que eu ainda não cheguei nessa façanha. Orar 3 vezes ao dia, né? Café, almoço e janta. Né? Não, a Bíblia não fala quanto tempo também, né? Que Daniel gastava, mas assim, um judeu quando ele vai orar, ele não ora 5 minutos. Um judeu quando ele vai orar, ele gasta realmente tempo de oração ali. Né? Se você olha aquelas pessoas que vão orar, aqueles judeus ortodoxos que vão orar lá no Muro das Lamentações, e eles ficam lá orando ao Senhor no Muro das Lamentações, eles ficam lá por horas, orando. Então esse homem, ele tinha a prática da oração e isso não era um problema para ele. Mas vamos ser sinceros, entre nós, só entre nós aqui, só entre nós. Às vezes é difícil orar, né, irmão? Às vezes é difícil gastar 15, 20 minutos de oração. Nossa, parece que
Dá meia-noite, mas não dá 20 minutos de oração. Por quê? Porque provavelmente estamos orando no andar de baixo. Não estamos orando no andar de cima. Porque provavelmente estamos orando com as nossas, ou com as janelas fechadas, ou com as janelas apontadas para outro lugar que não é a eternidade. Porque se você realmente for orar a Deus só com a sua listinha de supermercado, né? Porque, eu não sei você, mas eu faço lista para ir no supermercado. Até porque eu não gosto muito de ir no supermercado, né? Então eu pego a lista e eu vou seguindo a lista. Mas se eu chego diante de Deus só com uma lista de petições, Deus, eu preciso disso, Deus, eu quero isso, Deus, é isso. Que tipo de relacionamento você estabelece ali? Um relacionamento comercial. Um relacionamento de lista. Não estou dizendo que você não possa fazer isso, tá, irmão? Eu tenho minhas listas de oração. Mas quando você vai para a presença de Deus, 3 vezes ao dia, como Daniel fazia, você acha que era só para ficar pedindo para Deus? Não. Com certeza ele ia para contemplar ao Senhor. Com certeza ele ia para adorar ao Senhor. O texto, na verdade, fala sobre isso. Ele se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Nossa vida de oração não pode ser uma vida de oração apenas de listas. Nossa vida de oração tem que ser uma vida de oração onde nós rendemos graças, onde nós contemplamos a beleza do nosso Deus. É assim que nós crescemos em oração. Né? Vai ter a semana de oração aqui também, a gente também tem lá em Pinhais a semana de oração. Se você vem para a semana de oração só com a sua lista, e você vai bater a sua lista todos os dias aqui, irmão, você chega na sexta-feira cansado de falar aquela lista. Você chega na sexta-feira falando, ai Deus, estou te falando porque está aqui na lista, né? Mas, assim, ai, me ajuda a pagar lá o imposto lá que está atrasado, Deus. Me ajuda lá a pagar a conta de luz lá, Deus, que está atrasado. Gosto muito de um livro que se chama O Vinho Novo é Melhor. Né? Pastor Luciano recomenda muito esse livro. E nesse livro conta a história de um homem que ele tinha uma necessidade de $2.000. Um sul-africano, ele tinha necessidade de $2.000 para fazer um projeto missionário. E ele não tinha de onde tirar esses $2.000. E ele diz, já entendi, Deus, já sei o que você quer, estou indo para o quarto. E ele vai para o quarto. E no livro, você acha assim, ele vai chegar e vai começar a orar pedindo a Deus pelos $2.000. Aí o livro diz, não, ele não ora a Deus pelos $2.000. Ele começa a louvar a Deus pelos $2.000 que chegariam. Ele não pede, ele agradece pelos $2.000 que chegariam. E diz que depois de um determinado tempo, eu não consigo me lembrar agora de quanto tempo era, uma pessoa chega diante dele com um cheque. Chuta o valor. $2.000. Está aqui. $2.000 para você fazer aquilo que você precisa fazer. Mas esse homem escolheu viver no andar de cima, com as janelas apontadas para o seu destino. No lugar de ficar fazendo lista, ele dava graças a Deus por aquilo que ele precisava viver. E Daniel faz isso. E para terminar a história, Deus não livra Daniel da cova dos leões. Deus não livra Daniel da situação difícil. Pelo contrário. Esses homens pegam Daniel no flagrante. Daniel diz que estava, se a gente continuasse lendo o texto, diz que eles entram na casa de Daniel e Daniel está ajoelhado no seu quarto, orando ao Senhor. Pegam em flagrante. E agora é levado para cumprir a pena.
O rei não queria que isso acontecesse. O rei percebeu a malícia dos invejosos. O rei até tentou libertar Daniel, mas não conseguiu. Não porque o rei não tinha poder, mas porque o rei dos reis tinha outro plano para fazer. Daniel é jogado na cova dos leões e passa uma noite lá dentro. E não sei se você já viu um leão de perto já, querido. Você já foi no zoológico ver um leão de perto. E principalmente se você já viu um leão sendo alimentado. Mas quando eles jogam a carne, lá no zoológico, a gente está falando de um leão domesticado. Mas quando se joga a carne por cima da cerca, não dá tempo da carne chegar no chão. O leão pula e ele agarra aquela carne e ele pega com as suas presas aquela carne e ele toma posse dela. Você imagina Daniel sendo jogado na cova dos leões. E diz que nem um fio de cabelo de Daniel foi tocado. Nada. Ele saiu de lá totalmente ileso. Mas por quê? Porque ele sabia qual era o seu Deus e quem ele era diante do seu Deus. E ele escolheu viver no andar de cima, apontando para as coisas eternas. O meu convite para você essa noite é muito simples. Você quer isso? Você quer viver uma vida pautada nos desígnios de Deus, na vontade de Deus? Você quer viver uma vida onde Deus é o centro da sua vida? Você quer viver uma vida onde as coisas dessa terra já não são mais a coisa mais importante? Tem um andar de cima. Tem um lugar onde eu vou, que o mundo não consegue ir, e aonde eu me encontro com o meu Criador. E lá eu tenho janelas, janelas da esperança, apontando para onde eu vou retornar, para aquilo que é eterno. E eu escolho viver a minha vida debaixo da direção e da vontade de Deus, debaixo da proteção e do cuidado desse Deus, entendendo que Deus pode não me livrar da cova dos leões, mas que Ele estará comigo lá dentro da cova, para que nada me aconteça e para que o nome dEle seja exaltado. Se você quer viver isso na sua vida, eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente e se derramar diante de Deus. Como eu falei, você não precisa só ficar pensando nas coisas dessa terra. Daniel escolheu não pensar apenas nas coisas dessa terra. Ele escolheu pensar naquilo que é eterno. E isso levou ele a alcançar os lugares mais altos, as posições mais altas dessa terra. Quando as posições, os cargos, os prazeres dessa terra não tomam o nosso coração, Deus tem o prazer de entregá-las na nossa mão, porque sabe que isso não vai corromper o nosso coração, porque sabe que o nosso coração não está nisso. Deus não tem problema nenhum, eu falo isso lá para os empreendedores e até para os adolescentes. Deus não tem problema nenhum em te dar uma Ferrari, em te dar uma Lamborghini, em te fazer uma pessoa tremendamente próspera, em ser o milionário, bilionário da sua família, desde que esse não seja o grande objetivo do seu coração, desde que isso não seja a janela
por onde você olha a sua vida. Se você quer viver no andar de cima, se você quer viver a sua vida de um jeito sobrenatural, olhando para aquilo que é eterno, eu gostaria de te convidar, sair do seu lugar e vir aqui à frente, se derramar diante de Deus. Porque é só isso que nós precisamos fazer, se derramar diante do Senhor, para que Ele venha sobre nós, para que Ele venha sobre as nossas vidas, para que Ele nos toque. E assim possamos viver a nossa vida completamente pautado, completamente rendido à vontade dEle. Então, se você deseja isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente, gaste um tempo da sua vida em oração, não para pedir coisas a Deus, mas simplesmente para dizer: Deus, eu quero a minha vida totalmente rendida ao Senhor. Deus, eu quero viver a minha vida no andar de cima. Deus, eu quero viver a minha vida diferente, Deus. Eu não quero viver olhando para os prazeres dessa terra. Eu quero viver a minha vida olhando para a eternidade. Eu quero viver a minha vida olhando para aquilo que é eterno. Se você quer, sai do seu lugar. Se você quer sentir a presença do Senhor, e talvez faz tempo que você não sente a presença de Deus. Você tem vindo à igreja, mas faz tempo que você não sente a presença de Deus sobre a sua vida. Eu creio que Ele quer te tocar hoje. Eu creio que Ele quer fazer algo na sua vida, para que você saia dessa situação de viver apenas para si mesmo, de viver apenas pelas coisas dessa terra e viver a eternidade. Se você quer receber uma oração, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente.